As diretrizes orçamentárias, vamos dar uma olhada como está lá na Constituição Federal, agora artigo 165, parágrafo 2º, as regras e limites, que essas regras não são apenas para o Poder Executivo, são regras aplicadas aos outros poderes. Despesa com pessoal, a importância da LDO com relação à despesa com pessoal, inclusive, dando aí a previsibilidade dos concursos, não é isso? É lá na LDO e na LOA que a gente vê as autorizações. A vigência e o prazo, e eu não resisti, coloquei aqui 4 competências que a LRF trouxe para a LDO, mesmo tratando aqui de um assunto da LDO mais estabelecido na Constituição Federal, eu não deixei de trazer aqui as quatro atribuições trazidas aí pela LRF. Eu não resisti, hein? Vamos lá, vamos dar uma olhada então na LDO. É o seguinte, um documento tático, como eu já disse, posicionado entre o PPA e a LOA. A LDO veio ao meio fazer esse meio de campo entre aquelas metas estabelecidas para um período mais longo, trazê-las mais realisticamente para o período de um ano. E, além disso, reforçou o papel de quem? O papel do Poder Legislativo, que o Poder Legislativo, com a Constituinte de 88, ele acrescentou mais funções em relação às leis orçamentárias. Uma delas foi a LDO. Por intermédio de intervenções na LDO, o Poder Legislativo conseguiu traçar as regras para a execução e as regras para a elaboração do orçamento. Medidas incluídas ali pelo Poder Legislativo. E muitas delas são em razão da falta da lei complementar do artigo 165, parágrafo 9º. Isso mesmo, essa lei complementar é essencial na área de finanças públicas e quem cumpre esse papel, por enquanto, é a Lei 4.320, de 1964 e cumpre muito bem, diga-se passagem. Mas aguardamos aí uma nova lei, já existe projeto de lei tramitando no Congresso, uma nova lei que vai preencher vários conceitos que estão indefinidos e já são utilizados, já são amplamente utilizados no sistema de planejamento e orçamento. Então, quem se reforçou no caso da LDO foi o Poder Legislativo. E mais, vamos olhar aqui. Da mesma forma que o PPA, a LDO é uma inovação da Constituição de 1978. É muito comum o elaborador da prova cobrar de você quando que surgiu a LDO. Surgiu com a Constituição de 1988, da mesma forma que o Plano Plurianual. Com a única observação, se ele te perguntar, o Plano Plurianual teve antecedentes, teve precursores, modelos ali que já existiam, tanto na Lei 4.320, depois no Decreto-Lei 200, passou pelo Decreto-Lei 200, e a própria Constituição de 1967 estabeleceu ali o OPI, Orçamento Plurianual de Investimento. São os antecedentes do PPA. Agora, a LDO, não há referência anterior à Constituição. Portanto, fique tranquilo, se cobrar na prova e tiver que citar esses dois instrumentos, é o quadro de recursos e de aplicação de capital e o OPI. São os dois elementos que deram base para a construção do plano plurianual. No caso da LDO, não existem esses antecedentes. Vamos lá. Além disso, ela é considerada de curto prazo e o PPA é de médio prazo e tornou-se muito importante, reforçou sua importância no sistema de planejamento com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano de 2000. A gente vai ver, foram incluídos anexos. Vamos lá, vamos continuar. Aí, o CDF trouxe para nós aí. O bonequinho do CDF, o nosso mascote, está dizendo, ó, despenca em prova. E é verdade. Esse conceito que está aqui, ele é misturado com o conceito do plano plurianual. Eles pegam as informações que são relativas ao plano e introduzem aqui no conceito de LDO. Ou levam as informações da LDO lá para o plano. Por exemplo, o plano plurianual, ele consiste em metas e prioridades. Não, a gente sabe que quem consiste em metas e prioridades é a LDO. O plano plurianual são as diretrizes, objetivos e metas. As metas estão coincidentes aí tanto no PPA quanto na LDO. Então vamos ler aqui o nosso quadro resumo aqui das 4 atribuições da Constituição designadas para a LDO, que cai em prova, mas cai muito. Olha só, a LDO vai conter metas, a gente não escuta lá em programas, em televisivos, informações, que a meta de resultado primário, a meta fiscal está lá na LDO. As prioridades para aquele exercício ao qual a LDO está se fazendo referência. Por quê? Porque o PPA tem informação para um conjunto maior de período. E já a LDO tem que dizer o seguinte, para o ano de 2000 e tal, a nossa prioridade é essa. Tem inclusive um anexo de metas e prioridades, onde os deputados gostam aí de fazer as inserções, incluir alguma política ou outra que ele acha importante, que ele acha que deveria ser prioridade, que o executivo não elencou. Há a possibilidade do parlamentar fazer uma emenda, incluindo ela lá no anexo de metas e prioridades. Vamos na sequência.
Metas e prioridades de quem? Da administração pública federal. É comum nas provas colocar aqui administração pública estadual, municipal e federal. A LDO da União é só para a administração pública federal. O município vai ser a administração pública municipal. O estado, administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da LOA. Está correto, ó. A LDO vai ter uma parte dela que vai fazer referência à elaboração. Então, isso aqui é a LDO. Uma parte dela vai fazer referência à elaboração do PELOA. PELOA é o projeto de lei orçamentária anual. Uma parte faz referência, então, à elaboração do PELOA. E a outra parte vai tratar da execução do PELOA no exercício seguinte. Então, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações da legislação tributária. Então, há alguns artigos na LDO tratando da legislação tributária, não cria tributos. Esse não é a finalidade da LDO. Vai tratar de disposições sobre legislação tributária. Não há exigências para que aquele tributo seja incluído na legislação federal, que ele esteja primeiramente na LDO. Não existe isso. Agora, que ela pode tratar de disposições da legislação tributária, ela pode. E as provas fazem o seguinte, a LDO, não cabe a LDO tratar da legislação tributária. Cabe porque é determinação constitucional. E o próximo item, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Aqui são os bancos de fomento, a gente pode citar o BNDES e outros bancos que atuam na área de fomento, Banco da Amazônia e outros bancos que a gente traz lá no nosso livro digital. Eu trouxe a relação de todas essas agências oficiais de fomento. Então tem lá algumas diretrizes como porcentagem, orientações, quais são as prioridades, muitas delas só orientações. Não tem nada muito impositivo a essas agências oficiais de fomento lá na LDO. Então, 4, hein? Olha só, 4 atribuições despenca em prova, segundo aí o CDF e a nossa experiência aí acompanhando as questões de prova. E as regras e limites? São aplicadas apenas ao Poder Executivo? Não. Guarde bem isso. As regras e limites estabelecidas para a LDO são para organizar o orçamento da União e seus poderes. Então, olha, Poder Judiciário tem limite? Tem. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. E o parágrafo 1º, lá da Constituição Federal, os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro de limites estipulados conjuntamente com os demais poderes. É aqui, com a emenda constitucional 45, lá na reforma do Judiciário, tomou-se outros cuidados com relação a essa atribuição aqui, essa independência, essa autonomia do Poder Judiciário. Quais são elas? Aqui está dizendo o seguinte, tem que ter limite. Mas e se o Poder Judiciário elaborar a proposta dele e enviar para consolidação e o Poder Executivo verificar que está fora dos limites? Se ele fizer isso, na Constituição Federal, está dizendo o seguinte, faz o acerto para os limites estabelecidos na LDO. Então vai ter que ser ajustada essa proposta se ela for fora dos limites. E se o Poder Judiciário resolver não enviar a proposta dele, como é que fica o Executivo para fazer a consolidação? O Executivo vai pegar a LOA vigente, vai pegar a LOA que estiver vigente naquele exercício, vai utilizar ela com base nos limites estabelecidos na LDO e, portanto, fazer a proposta, construir a proposta que não foi enviada pelo poder ou outro poder, né? No caso aqui, o Poder Judiciário. Isso durante a elaboração. Durante a execução, porque não adianta nada tomar todo cuidado para elaborar dentro do limite e durante a execução houver ali o desrespeito às regras e os limites estabelecidos. Então, durante a execução, é clara a Constituição. Não pode realizar despesa ou assumir obrigações que extrapolem, né, assunção de obrigação que extrapolem os limites estabelecidos. E aí tem a exceção que costuma cair em prova. Ressalvado o quê? As autorizações por intermédio de crédito suplementar especial. Então, essa é a pegada aí. Se o Judiciário não envia, o Poder Executivo pega a proposta vigente. Se enviar fora dos limites, o Poder Executivo faz o ajuste. E durante a execução, tem que respeitar os limites, ressalvado se houver autorização específica lá dentro dos créditos suplementares especiais, ok? Eu acho que aqui, ó, a gente entendendo os limites com relação ao Poder Judiciário, aqui está o STF, ó, TST, coloquei como exemplo, o STJ aqui também, aqui está o STF. O modelo é o mesmo para o Ministério Público. O Ministério Público também tem lá no artigo 167, parágrafo 3º, que ele tem autonomia para elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. E se ele ultrapassar os limites na hora da elaboração, o Poder Executivo vai fazer o ajuste. E se o Ministério Público não enviar, utilizará então os termos da lei orçamentária vigente. E durante a execução, pode ultrapassar esse limite? Só pode ultrapassar se houver autorização mediante crédito suplementar especial. Então, mesmo modelo para o Ministério Público, dos limites.
Então veja que os limites não são aplicáveis apenas ao Poder Executivo. Defensoria Pública Federal, artigo 134. Lembra que lá na reforma do Poder Judiciário, na emenda 45, apenas as defensorias públicas estaduais ficaram com essa incumbência aqui, ó. São asseguradas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. E aqui ainda fez uma referência lá ao artigo 99 do Poder Judiciário com relação aqui à iniciativa da lei. Claro que aqui a iniciativa, essa referência lá é o modelo adotado lá. Não é que os tribunais lá do Poder Judiciário, que estão no parágrafo 2º do 99, vão elaborar a proposta da Defensoria Pública. Não faz nem sentido. Aqui é só a referência do modelo, a forma como as defensorias estaduais também têm que adotar. E a Defensoria Pública da União? Só depois. Só em 2013, olha aqui, ó. Só em 2013, na emenda constitucional 74, que foi feita a referência ao parágrafo 2º. Esse aqui, ó. Então, primeiro, quem conseguiu autonomia administrativa foi as defensorias estaduais, e só depois, um bom tempo depois, que a Defensoria Pública da União ficou com o mesmo modelo. Ok? Então, limites, a gente já falou do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, vamos tocar para frente. E, lógico, o Legislativo, lá no artigo 51 e 52, há referência também aos limites estabelecidos na LDO. Agora, uma característica da LDO, essa próxima, muito interessante para aqueles que acompanham os concursos públicos, tanto nós aqui, professores, que ficamos na torcida por vocês, para surgir uma nova oportunidade, um órgão interessante, né, uma quantidade de vagas boa para fazer a concorrência entre os candidatos e a renovação da administração pública e da prestação do serviço, e também vocês que ficam de olho ali nas notícias. E de onde são tiradas as notícias? Ah, vai abrir o concurso tal, está autorizado o concurso tal. Da LDO e da LOA, não tem de outro lugar, olha só. Despesa de pessoal, LDO e LOA, artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal. Eu fiz aqui um esquema com ele, detalhando ele, mas está lá no parágrafo 1º. O que tem lá? É a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. Está aqui o símbolozinho aqui, ó, da grana. A criação de cargo, emprego, funções ou alteração da estrutura da carreira. Então a carreira às vezes tem 3, 4 níveis de cargos. Agora quer simplificar a carreira e criar apenas 2. Quer mudar o nome disso para aquilo, ou tem alguma reestruturação de alguma gratificação que agora não vai ter mais, vai virar subsídio. Ó, tá tudo aqui, ó, o que, ó? Esse é o que? Admissão, contratação de pessoal a qualquer título. Isso tem que estar onde? LDO e LOA. Quem vai fazer isso? Administração direta, administração indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público e os órgãos e entidades de qualquer dos poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. Todos estão aí, por isso que o sistema de planejamento e orçamento, ele é convergente, né? Todos têm que ir na direção do sistema, consolidando a informação e as autorizações e, lógico, o recurso financeiro. Olha só. Condição. Para que ocorra, então, por exemplo, a concessão de qualquer vantagem ou a contratação de um concurso para lotação ali de pessoal naquela atividade. Condição. Se houver prévia, suficiente dotação orçamentária na LOA. Então, na LOA tem que ter o quê? Dotação orçamentária, prévia e suficiente, para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes. É porque só tem que projetar a despesa e os acréscimos, os encargos que certamente acompanham essas despesas com o pessoal. Então, dotação prévia e suficiente na LOA. E na LDO? Item 2. Se houver específica autorização na LDO. Então, 2 itens. Dotação prévia e suficiente na LOA, autorização específica na LDO. Todas as entidades da administração indireta têm que ter essa autorização específica na LDO. Não. Ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Esse final, a gente podia até trazer o CDF aqui para ele apontar. Esse final também despenca em prova, cai muito, é muito cobrado, porque aqui é uma mistura dos conceitos. A banca faz o seguinte, em qualquer caso, tem que haver essa autorização específica na LDO, tanto para os órgãos da administração direta, quanto para os órgãos da administração indireta. Está errado, porque empresa pública e sociedade de economia mista está dispensada a autorização. Ou senão ele dá mais poder, dá mais discricionalidade a essas empresas públicas e sociedade de economia mista. Da seguinte forma, as empresas públicas estão dispensadas de ter a dotação constando no projeto de LOA específica e suficiente, prévia e suficiente. Não precisa, muito menos a autorização na LDO.
Está errado, tem que ter a dotação. Olha aqui comigo, ó. Tem que haver prévia e suficiente dotação para as empresas públicas e sociedade comunista também. Ou senão, outra possibilidade de questão é o seguinte, o Ministério, qualquer Ministério, o Ministério do Itamaraty fica ressalvado da autorização específica da LDO, bastando somente a prévia e suficiente dotação na LOA. O Ministério da Justiça fica dispensado. Não, os órgãos da administração direta tem que constar aí, tanto em cima quanto embaixo. Tem que ter na LOA e tem que ter também na LDO. Agora, só as empresas públicas e sociedade economia mista que tem ressalva com relação à autorização da LDO. Boa essa questão. Esse aqui está lá no 69. Eu trouxe porque é uma atribuição da LDO, mas a gente pode afirmar aqui que serve tanto para a LDO e também para a LOA, né? Tem que constar na LOA também. Então, essa informação é interessante. A vigência da LDO, ela não é igual à vigência do PPA nem da LOA. É diferente do PPA, que tem lá seu prazo definido, e diferente também da LOA, porque a LDO tem a vigência indefinida. Depende, porque no primeiro ano ela tá orientando a elaboração da LOA. E já para o segundo ano, ela vai estar orientando a execução, tratando as regras de execução daquele orçamento. Então a gente pode pôr aqui no exemplo, ó, só para a gente visualizar. Então, estamos no primeiro ano de mandato, fazendo a LDO. O Congresso tem a data até 17 de julho para fazer a aprovação. Até. Supondo que foi no dia 17, envia para o Poder Executivo. Aí o presidente sanciona no dia 25. Sancionou até antes aqui do período que o presidente tem, que são de 15 dias para sancionar. Então, dia 25/7, 26, publicou a LDO. Então, a gente já está quase terminando o mês 7. Então, essa LDO, na publicação dela, vai fazer vigência. Vai ter a vigência. No restante desse primeiro ano, olha só, vigência. No restante desse primeiro ano, que são cerca de 5 meses e alguns dias, nesse período, o que a LDO estará fazendo? Orientando a elaboração da LOA. Estamos no primeiro ano. Essa LOA que ela vai estar orientando vai ter vigência no segundo ano. E a LDO, construída no ano anterior, ó, tem vigência também durante esse período aqui do segundo ano. Quando vai estar executando a LOA e as regras para execução estarão na LDO. Então, a LDO você podia dividir assim, ó. Ela tem a LDO, ela tem um período dela, ela tem uma parte dela que é com relação à elaboração do orçamento e uma outra parte dela que é com relação à execução do orçamento. E isso aqui ultrapassa um ano, é maior do que um ano. 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6, depende. Tem livro que coloca 1 ano e 6 meses. Eu não acho correto, porque o período é indefinido, depende de quando vai ser publicado e não está estabelecido lá no artigo 35, parágrafo 2º do ADCT, da Constituição Federal, não está definido lá nenhum período de vigência para a LDO. Ok? Guarde bem essa informação. O período de vigência pode variar da LDO, uma parte dela durante a elaboração e a outra parte vai tratar da execução do orçamento no ano seguinte. E aí a gente segue. LDO, prazo até 8 meses e meio, antes do encerramento do exercício financeiro. Essa aqui é o seguinte, o Poder Executivo tem que entregar ela até 8 meses e meio ao Poder Legislativo. Essa primeira parte aqui é o Poder Executivo, entregando ela ao Poder Legislativo. E lembre, até, poderia entregar antes. E aí sim, ela tem uma vigência até maior do que 1 ano e 6 meses, por exemplo. Antes do encerramento, sempre o parâmetro, ó, exercício financeiro. E devolvido esse projeto para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Então agora a gente não está falando do final da sessão. O final é 22 de dezembro. Isso aqui é o final. É o final. O primeiro período, 17 ali de julho, o primeiro período da sessão legislativa. E aí, é outro assunto que é cobrado muito em prova. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de LDO nesse primeiro período. Então, chegou nessa data e não aprovou, não vai interromper a sessão. Ou seja, o que o Constituinte quis falar aqui? Não aprovou. Então, continua a sessão até a aprovação. Essa é a ideia do comando, porque quanto antes, ou pelo menos no prazo estabelecido esse projeto, essa LDO tem que estar em vigor para orientar a elaboração do projeto de lei orçamentária anual. Porque esse período da consolidação do projeto vai estar sendo realizada lá no Poder Executivo. Então ele já poderia o quê? Utilizar os termos da LDO, que orienta a LOA, para poder construir o PLOA. Mas como ele não tem, o Poder Executivo vai se baseando nos conceitos que já vem sendo empregado e naquilo que está no projeto de LDO, até a sua publicação definitiva. Se houver alguma alteração mais relevante, pode ser que o Poder Executivo tenha que, depois que enviar o projeto de LOA, ter que mandar uma mensagem retificadora
para corrigir alguma coisa que não está mais de acordo, porque o projeto de LDO foi publicado muito tarde e não deu para ele acompanhar, né? A LDO saiu muito tarde, não deu para o Poder Executivo acompanhar as orientações e as mudanças efetuadas no âmbito do Parlamento. Então, guarde bem, e essa ideia aqui de interromper a sessão não existe para o PPA e não existe para a LOA, viu? Só existe para a LDO. Existe projeto, existem propostas de emenda à Constituição, PECs, para incluir também exigência para que não se vire o ano, mude um exercício financeiro para outro, sem aprovação do PELOA. Mas não, são projetos, são propostas que não estão em vigor, ok? Então, muito bom aqui o prazo da LDO. E aqui eu não resisti, isso aqui não está na Constituição, mas em razão da importância eu trouxe aqui 4 comandos lá da LRF. A LRF é de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela vai dizer o seguinte, que a LDO vai tratar do equilíbrio entre a receita e a despesa. É, inclusive daqui que sai o princípio do equilíbrio, e a busca é pelo equilíbrio entre as contas, ter uma saúde boa fiscal das contas públicas, evitando aí o colapso e algum problema de empréstimo, estendendo dívidas, prejudicando aí o equilíbrio das contas do governo federal, e inclusive afeta também a economia como um todo. Quando você tem já vários anos com déficit, a gente vê os investidores não vê com bons olhos aquele governo que não consegue se autossustentar. Então ele não tem receitas suficientes para cobrir as despesas exigidas. Então todo ano ele está precisando estender e buscar mais recursos para poder cobrir aquilo dali. Então olha só, inclusive com oportunidades aí, com quebra da regra de ouro, né? Descumprindo a regra de ouro. Então isso é preocupante, mas está lá na LRF. Ó, e a LRF diz, ó, a LDO tem que tratar da receita e despesa, buscar o equilíbrio das contas públicas. E um dos instrumentos desse equilíbrio é a limitação de empenho. O governo vai acompanhando a execução durante a execução financeira, e quando ele vê que não vai comportar as metas, ele vai lá e faz a limitação de empenho e faz o popular conhecido aí como contingenciamento, e essas regras da limitação também tem que estar lá na LDO. Também deve estar na LDO o controle, as normas relativas ao controle e avaliação dos resultados dos programas. Uma preocupação muito boa que a LRF trouxe, de você ter avaliações que realmente dê o feedback daquele gestor da condução dos programas. Então, normas relativas a custos, tem se falado muito da contabilidade de custos atualmente, e também normas relativas à avaliação dos programas. E a de baixo também vai na mesma linha, olha só. Condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. A Lei 4.320 tratou um pouco da transferência para entidades privadas, entidades públicas, mas a LRF diz, ó, LDO tem que tratar com mais cuidado, com mais detalhamento dessas transferências a entidades privadas e também para entidades públicas. Então vai ter lá vários itens que devem ser cumpridos para poder receber recurso federal. E isso aí a gente vai ver lá na oportunidade, quando a gente estiver estudando com mais cuidado, com mais detalhamento, a LRF. Por enquanto, só a gente saber que cabe à LDO tratar desses 4 assuntos aqui, mas não foi a Constituição que determinou. Quem determinou foi a LRF. Ok? Muito boa essa observação. E os anexos também. Vamos ter um momento oportuno para estudar os 3 anexos, mas olha só, não podemos esquecer que, em razão da determinação da LRF, a LDO tem que conter um anexo de metas fiscais, com metas anuais em valores correntes e constantes relativos a receitas e despesa. E olha aqui a importância, ó, para o exercício a que se referir e para os 2 seguintes. Veja que o anexo virou um instrumento de previsibilidade, de planejamento. Ó, tem que de alguma forma calcular como vai ser nos próximos 2 exercícios, para aquele que se referir e para os 2 seguintes. Então tem 3 anos aí de horizonte de planejamento. E o anexo tem outras informações, nós vamos ver depois. Agora aqui, o anexo de riscos fiscais. Outro anexo, ó. Ele faz a avaliação dos passivos, contingentes e os riscos capazes de afetar as contas públicas e da elaboração do orçamento. Esse é o anexo de riscos fiscais. 2 anexos importantíssimos. E esse último somente aplicável à União. Então, Estado, DF, município, não tem um anexo específico da União, que traz as políticas monetárias, creditícias e cambiais. E também as metas de inflação. Isso aí não foi a Constituição que determinou, a LDO trazer. Foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quando você lê em algum lugar anexo de metas fiscais, tem que ir lá na LRF para a gente entender melhor. Tem um artigo tratando do que tem que conter esse anexo. E nós vamos estudar ele. Ok? Vamos para frente? Questão de prova.
como já é de costume aqui no CDF, a gente tem que mostrar a matéria, aquele conteúdo e trazer para a realidade. Trazer como a banca cobra lá de você na hora que você está na frente da sua prova. Ó, no que diz respeito ao PPA e LDO, julgue. O PPA compreende as metas, olha de novo, ó, e prioridades. PPA cuida de meta e prioridade? Não, né? PPA cuida de DOM. Diretrizes, objetivos e meta. A LDO que vai cuidar de metas e prioridades. Tá vendo? Sabendo isso aqui, você já resolve muita questão de prova. Ó, metas e prioridades da administração pública federal, incluindo despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Ele está falando do quê? Da LDO. Isso aí está errada. Vamos colocar aqui, depois a gente põe a resposta lá embaixo. A LDO deve dispor, já estou no item B, a LDO deve dispor sobre alterações na legislação tributária. Simples, ó. A LDO deve dispor? Sim. Você lembra lá do nosso quadrado? A gente fez um quadradão assim, ó. Colocou a LDO no centro e trouxemos quatro atribuições aqui da LDO. Uma delas era tratar da disposição das alterações tributárias. Estava aqui, ó, nesse quadrante inferior esquerdo. A LDO não trata, essa aqui está certa, a LDO não trata de normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Trata, né? A gente viu que trata, mas aqui é uma missão dada pela LRF. Essa aqui está errada. Vamos ver a resposta aqui só para a gente conferir. Ó. Errado, certo, errado. Mais uma. TRF, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenção, anistia, remissões, subsídios, benefícios de natureza tributária, creditícia e financeira. E essa determinação, a gente falou em algum momento? Não. Esse demonstrativo tem que acompanhar o PELOA. O projeto de lei orçamentária, ele é acompanhado por informações complementares. Uma delas é o demonstrativo desses gastos tributários, dessas isenções. É o Estado abrindo mão de receita. O Estado não quer, não. O Estado adota uma política de não receber em razão de algum setor de produção ou algum contribuinte específico, uma política de isenção, de subsídio, e vai abrir mão da receita que já chega a mais de 300 bilhões aí de recursos que o Estado não recolhe para incentivar e subsidiar algum setor. Isso aí vem lá no PELOA, não é na LDO. Na LDO a gente viu que a LDO traz os anexos, que a gente vai estudar no momento oportuno. Isso aqui está errada. Mais uma, admissão de pessoal por empresa pública. Ó, admissão de pessoal por empresa pública. Quando falar assim, você tem que lembrar lá do artigo 69 da Constituição. Parágrafo 1º. Dispensa autorização específica na LDO. É isso? Quem tem essa autorização é LDO. E quando for empresa pública, dispensa? Dispensa, né? Agora, não dispensa na LOA, a dotação. Então tem que ter a dotação na LOA. Mantém. Mas a autorização específica na LDO, a gente viu que a empresa pública e a sociedade de economia mista realmente não tem.